Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou David João da Purificação, tá me acompanhando aqui o Diego Quaglia. E aí, gente, beleza? E o nosso membro honorário aí, o Cid Souza. E aí, gente, tudo bem? Então, como você já viu pelo título, a gente vai estar falando hoje de Space Jam 1 e 2, mais sobre os filmes logo depois da vinheta. E fazendo a defesa medindo 1,50 m e mais os milímetros com as orelhas, o capitão do Turno Squad, o doutor da diversão, Pernalonga! Obrigado! E agora, o grande técnico do Toon Squad, com 2,10 metros da Carolina do Norte, a sua realeza aérea, Michael Jordan! Então, antes de falar sobre os filmes específicos, eu queria muito perguntar qual foi o primeiro contato que vocês tiveram, assim, com o Space Jam, né? Tipo, a gente vê que ele sempre passava muito na TV, só como a gente tem essa diferença geracional, né? Tipo, eu e o Diego somos mais próximos de idade, só que o Cid é diferente, né? O Cid é mais novo que a gente. Queria saber como é que foi pra vocês, assim, o primeiro contato. Então, cara, Space Jam tá comigo desde o começo, porque ele foi tema da minha festa de aniversário de 1 ano, cara. Assim. E ele é um filme, quando ele saiu no cinema, foi o ano que eu nasci, né? 96, né? E aí é um filme que sempre me acompanhou, eu via direto ele em VHS e tal, sempre gostei. E esse negócio de Looney Tunes eu sempre amei, desde moleque. Sempre vi na televisão, SBT, Cartoon Network, ficava de madrugada vendo. Tinha aquele, era Pernalonga e Patolino, né, que passava vários compilados, né, do desenho do Looney Tunes e também aquele All Warner, então eu via direto, cara. E tudo que tinha Looney Tunes no meio, cara, Duck Dodgers, Tiny Toons. O Baby Looney Tunes, Baby né? Looney Tunes, nossa, Baby Looney Tunes eu via muito. Nossa, eu também era apaixonado. Animaniacs, que lembrava um pouco, assim, me lembrava um pouquinho essa coisa de Looney Tunes. Então tudo que tinha Looney Tunes no meio eu via direto, cara, via direto. Sempre fui de acompanhar, sempre gostei dos personagens. Depois eu fui pesquisando sobre, sei lá, Chuck Jones, Tex Avery, esses caras aí. E aí, eu quando era moleque, eu desenhava, fazia tipo revista em quadrinho que eu não mostrava pra ninguém, sabe assim, só de vez em quando. E aí, É o próprio Stan Lee. o próprio Stan Lee. Não, sabia Cid, o meu sonho quando eu era moleque, eu queria ser artista, mas o meu primeiro sonho era ser cartunista, sabia, Cid? Você falou isso alguma vez que eu não lembro, mas Eu queria criar vários personagens, sabe? Ser tipo um Maurício de Souza, sabe assim? E aí eu adorava esse coisa de cartoon, sabe? Então o Looney Tunes eu era apaixonadão, sabe? Assim, alugava DVD do tipo de que tinha do Patolino, do Pernalonga, alugava... eles tinham isso, né? Várias compilações em várias DVD, assim. compilações, Eu gostava já, muito eu também. adorava, Tipo, por mais que eu cara, não... assim. Eu me sinto um pouco mais alheio nesse universo como um todo, né? Do que vocês, assim, dos Looney Tunes e tal. Mas eu ainda consumia muito. Eu consumia mais mesmo por lado dos jogos, né? Que desde criança eu jogo muito. Enfim, meu irmão é 7 anos mais velho do que eu, né? Então, ele já tinha jogos que eu cresci jogando, né? O próprio Ship Raider, que era um... Eu não sei se vocês estão ligados, é um jogo de PS1, que é basicamente um jogo de puzzle que você tem que roubar umas ovelhas. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Não é o personagem, não é o Coyote que a gente conhece, mas é bem parecido É, com o irmão dele. Um é o Willy Coyote, o outro é o Coyote, que eu esqueci o nome. Você já jogou esse jogo? Então, tipo... Esse não, eu jogava muito aquele de Nintendo do Tiny Toons que tinha. Que tinha Era uma fase no ótimo, Velho era Oeste ótimo. e tal. E, tipo, eu via bastante por conta disso, né? Eu via ali que era o mesmo personagem do jogo e o próprio lance da Acme, né? Que tava presente em todos esses desenhos. Era uma coisa que caracterizava, né? Tipo, pra mim tinha Looney Tunes e Disney. Eu separava bastante assim. Então, quando eu vi o Space Jam pela primeira vez, eu achei muito interessante, não só porque eu já tinha visto o Looney Tunes de Voltação primeiro, né? Então, pra mim, tipo, será que é uma continuação Eu vi e esse tal? aí Eu no vi cinema, que não tem nada cara. a ver, né? Acredita nisso, Cid? Eu saí alucinado, assim, vi no cinema, cara. Cara, eu queria muito. E aí eu falei, cara, parece interessante, mas ao mesmo tempo eu via que ele era um pouco mais antigo, assim, né? Eu já percebia que a animação não era tão bacana quanto o Looney Tunes de Voltação e tal. Mas eu ainda tinha um carinho. Até que eu revi. Aí mudou um pouco. Mas é um filme que mesmo assim eu tenho muito carinho pelo primeiro, assim. Eu acho que ele
tem muitas coisas ruins, mas tem muitas coisas boas também, sabe? Apesar de que o David não concorde, mas eu ainda gosto um pouco do original. Boa, Cid, boa. E você, Nossa, David? Deus me livre. Cara, então, o Space Jam é engraçado que eu vi ele passando ele sempre no SBT e tal. Só que, tipo SBT, assim, eu sim. nunca ligava muito, né, sabe? Apesar de. Eu sempre achava que o comercial era mais legal que o filme, sabe? Porque no comercial o filme parecia ser uma coisa muito maluca, com o Pernalonga e o Patolino fazendo e Pernilongo é acontecendo. foda. Só que quando eu vi. Prodígio. Não, mas é que eu não curtia, assim, tipo, o Looney Tunes. Tanto que eu lembro que uma vez eu comprei uma coletânea de DVD, assim, dos Looney Tunes, e a coisa que eu menos vi era Space Jam. Eu via muito aquele curta do cara que... Não sei o nome específico, mas é aquele do cara que ele encontra o sapo dentro da casa, e o sapo só dança quando ninguém tá olhando. Incrível. Nossa, cara, é do Chuck esse, Jones também, aquele né? do... Esse aí, né? Isso, acho que é do Chuck Jones, sim. Aquele que o Patolino, ele é maestro, ele usava uma peruca loira. Cara, eu adorava esses, assim. Nossa, só que, esse sei é lá, ótimo. o Space Jam eu achava assim, muito... Ai, cara, eu não conseguia curtir tanto, sabe? Aí, quando eu vi o Looney Tunes de volta à ação, que eu enxergava os dois como franquia, assim, aí eu, tipo, passei a não... Tipo assim, a ter mais carinho por ele, sabe? Por achar que, tipo, é o primeiro filme e tal, e que depois um dia sai um terceiro. Pobre coitado, né? Mas, tipo, a franquia como um todo, cara, eu também sempre fui apaixonado, assim, quem é o Diego. Tipo, Looney Tunes, quando passava no SBT, eu fazia festa, sabe? Porque, eu não sei, era uma coisa diferente, assim, quando eu tava vendo, sabe? muito Aquela doido, relação cara. com música que eles tinham, sabe? Pô, aquele negócio... Cara, eu sempre pirava quando passava aquele episódio do Pernalonga Barbeiro e a ópera tá tocando no mesmo ritmo que ele mexia na cabeça do Hortelino, Não, sabe? eu achava muito sensacional essa coisa... Que é o que caracterizou o Looney Tunes, essa coisa... Eu, quando era criança, ficava vendo essa coisa caótica, né? Anárquica que eles têm e tal, assim. Tanto que quando eu comecei a assistir Tiny Toons, eu amei também, porque, tipo, parecia uma versão nova de Looney Tunes, Total, sabe? E, irmão. tipo, vira e mexe, os personagens apareciam como professores e tal, porra. E eu também fiquei muito apaixonado por Tiny Toons muito tempo. O joguinho de Nintendo eu jogava só porque eu gostava do desenho, assim, porque eu não conseguia passar das fases direito. Era Tiny muito Toons eu difícil. comprei até DVD. Tem os jogos antigos que eram difíceis pra caralho, mas era pra criança, né? Tipo, não faz o menor sentido. É muito louco ele. Uma competição que vai tirar o seu fôlego. Entrega especial. Esses caras são malucos e muito engraçados. Space Jam, o jogo do século. No SBT. Mas já entrando no filme, Diego, você consegue explicar pra gente de onde surgiu a inusitada ideia de fazer um filme do Pernalonga com o Michael Jordan? Consigo sim. Bem, tudo volta ao começo dos anos 90. A Nike, né, essa empresa poderosa, né, fez 2 comerciais, cara, que passaram na televisão entre 92 e 93, que chama Air Jordan e Aerospace Jordan, né, que mostrava o Michael Jordan com o Pernalonga, os dois interagindo, né, comerciais e tal da Nike. E esses comerciais foram dirigidos pelo Joe Pytka, que é o diretor do Space Jam, que até então só tinha dirigido um filme na carreira dele, né, e que era um diretor mais de comerciais e de Super Bowl da vida e tal, essas coisas. Não tinha uma carreira no cinema, né? O comercial fez muito sucesso. A Warner foi meio resistente a ele, sabe assim? Porque achou que ia descaracterizar o Pernalonga, tal, essas coisas, etc e tal. Só que eles acabaram cedendo e o comercial fez muito sucesso, assim. Foi muito falado, tal. Isso levou a Warner a ter a ideia de fazer um filme que juntasse o Michael Jordan, esse ícone, né? E o Pernalonga, assim. O Michael Jordan acabou se aposentando do basquete em 1993, mas quando ele decidiu seguir uma carreira de jogador, de voltar como jogador de basquete, em 95, o projeto foi aberto, assim. O Joe Pytka foi chamado para continuar esse projeto e fazer um filme que unisse Pernalonga e Michael Jordan e toda a turma do Looney Tunes. E como produtor desse projeto, o Joe Pytka teve a ajuda do Ivan Reitman, que é um conhecido diretor de comédia, assim, veteranaço, né, de filmes como Caça-Fantasmas, como exemplo, assim. Uhum. Nossa, e é até interessante, né, que o Spike Lee também se ofereceu pra ajudar na composição do roteiro do filme, só que a Warner recusou pela maneira que ele tinha tratado o Malcolm X, né, tipo, eles não achou que seria muito interessante, assim, pra eles, em termos de financiamento, ter o nome associado com o Spike Lee. Exatamente. E aí acabou que ele ficou de fora do projeto. Porra, que seria um filme muito mais interessante, né? Nossa, eu tenho certeza que se ele tivesse ia ser muito melhor, né? Mas enfim. Com certeza, cara. E uma coisa muito doida é que
Que o Spike Lee, cara, sempre teve envolvido aí com basquete, né? Pra quem conhece aí... Sim, pra caralho, pra caralho. Nosso amigo Thiago Silva, né? Que é um grande fã de basquete, cara. O Spike Lee sempre teve nesse meio, cara. E é engraçado, né, Diego? Porque pra fazer esse filme, eles recusaram usar o design que era bem estabelecido na época, que era do Chuck Jones, assim, e usaram o do Bob Clampett, né? Que era um animador, assim, da década de 40. Cara, eu não sei se você sente muito isso quando você tá vendo o filme, mas eles realmente parecem diferentes, os personagens, quando você tá vendo, né? Porque o Chuck Jones, ele tinha esse estilo mais... quase um formato que depois foi radicalizado, né? No reboot lá de 2011, que é um formato mais humanoide, assim. É verdade. Eles, são animais, só que as características deles são mais humanas, assim, como eles retratam, né? Tipo, acho que até a década de 40 os personagens não tinham muito uma personalidade fixa, no Space assim. Jam eles estão mais, assim, animais mesmo, né? Assim, estão mais, tipo, nas primeiras... Uma coisa bem mais... eu queria falar mais animada, mas seria errado, porque... Mais cartunesca, né? Do que o Chuck Jones. Mais cartunesco, porque no Chuck Jones é isso, as interações deles eram como interações muito humanas, tal, assim, de um relacionamento de um com o outro, né? Isso da época do Crumbet e outros aí já tinha mudado muito. É porque tem essa diferenciação que no começo os desenhos eram essa coisa de um humor físico mais caótico, né? Total. Tipo, depois é o estilo que hoje em dia a gente convencionou com o Pica-Pau Biruta, mas todo mundo era meio que o Pica-Pau Biruta. Exato. Na época, né? O Patolino é um personagem extremamente diferente, né? Assim, do que ele foi virando, né? O Patolino era literalmente um Pica-Pau Biruta, né? Aqueles desenhos com gaguinho. E depois ele foi virando um egocêntrico, né? Freak social, né? Que ele virou quando o Pernalonga virou a dupla dele, central. Porque se a gente for pegar uma diferença assim do estilo do Chuck Jones e que não foi levada pro filme, é que eles tinham muito uns comentários sociais, assim, direto social, sabe? Então, tipo, às vezes ele inseria os personagens num contexto de ascensão social mesmo, ou do personagem como estrela, e aí a personalidade do Patolino acabava entrando em conflito com essa realidade social que ele criava, né, dentro do desenho. Exatamente. E no Looney Tunes de Voltação, não, né? Tipo, é meio que o formato de base assim, que eles escolhem usar. Já falando dos outros aspectos de animação, né, além dos personagens, vocês gostaram da animação desse filme? Revendo, assim? Cara, eu gosto. Inclusive, é uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, revendo, sabe? Também curto. Eu tenho muitos problemas com a parte da interação humana-animação. Eu acho uma merda. Tipo, eu acho muito mal feito. Porque, assim, a gente pode até usar... mas é da época. Mas a gente tem, tipo, o Roger Rabbit, que é maravilhoso, sabe? Ia falar sobre Então, era o que eu ia citar quando eu fosse falar. Então, tipo, não tem essa desculpa. E é o Warner. Então, gera uma estranheza. Eu imagino que na época também, tipo, as crianças vendo, né? É engraçado, porque a gente vendo criança, a gente não percebe. Mas Lógico. depois a gente vendo um pouquinho crescido, assim, a gente já percebe que não é grande coisa. Mas esse eu acho que datou muito, assim. E é uma coisa engraçada, porque por mais que o recente seja muito melhor, também eu acho que vai datar muito rápido. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Mas assim... eu acho muito bonita quando é a pura animação. Isso eu acho muito interessante. Até o começo do filme é uma parte, assim, quando eles mostram a animação, eu acho muito bonito e tal. Como eles apresentam aquele universo. Muito bacana. Cara, mas aí quando faz a interação, pra mim caga total. Cara, continuando, completando um pouco o que o Cid falou, porque a minha opinião é bem parecida com a dele. Eu gosto dos designs dos personagens no Space Jam de 96. Acho bonito esse tom bem colorido que o filme tem, sabe? Até naquele mundo animado mesmo, sabe? Que volta pras raízes do desenho mesmo, sabe assim? Essa coisa bem forte que o filme tem. Concordo que quando mistura com os personagens reais, fica muito ruim, sabe assim? Porque... Até porque, tipo, o Cid citou também o Roger Rabbit, né? Mas o protagonista do Roger Rabbit é um ator foda, né? É renomado. E aqui a gente tem o Michael Jordan tentando atuar. Né? E o Michael Jordan é muito ruim. Então fica muito evidente, né, que ele não é o Bob Rock. Além do que, o Zemeckis, tal, numa Cilada para Roger Rabbit, ele pensa toda essa mistura de animação com figuras reais, tal, com uma simetria, né, que as duas coisas vão se casando. Aqui não, aqui é muito jogado. Tanto é que na época, o Ivan Reitman, ele ligou pro Robert Zemeckis para dar um conselho pro pessoal de Space Jam. O Ivan Reitman perguntou, você tem algum conselho do que a gente deve fazer com esse filme e tal? Aí o Zemeckis falou, cara, não façam, porque fazer um filme assim quase me matou, sabe assim? Porque é muito difícil, sabe assim? E realmente é complicado, né?
Porque realmente você vê essa diferença. Mais as partes de animação dos alienígenas, com o Space Jam e tal, não sei o que. Eu gosto dos designers, gosto da animação, gosto dos mundinhos que eles criam, sabe? Eu acho que isso funciona bem, sabe, no filme. O problema também é quando mistura. Cara, acho que o maior diferencial, assim, é que o que a gente vê em tela quando a gente tá falando só da animação, na prática, né, ela é só uma versão super gourmetizada, assim, do episódio dos Looney Tunes, Exato, né? Então a gente tá coisa. vendo que meio que um episódio dos Looney Tunes, só que feito com milhões de dólares, né? Pô, ele é um filme que ele foi feito com mais de 700 animadores em 18 estúdios, que nenhum desenho podia ser feito antes. Fora que tem todo lado do filme também ser um dos primeiros a usar a animação em computação gráfica, né, o CGI, e o primeiro a fazer um cenário digital. Então isso permitia que os cartunistas eles pudessem explorar os desenhos em torno de um cenário que eles já tinham, né? Então movimentos de câmera, essas coisas que a gente não tinha muito no desenho dos Looney Tunes, aqui é levado ao extremo, né? Tipo, enquanto os desenhos lá eles eram super bidimensionais, eles tinham essa limitação, aqui eles ganham esse caráter tridimensional que até então eles não tinham tido, sabe? A gente tinha tido um vislumbre disso no Roger Rabbit mesmo, né? Na primeira cena que meio que homenageia esses desenhos clássicos e tal. Exato. Mas isso não era uma constante do filme, né? Porque ele é esse filme da mais os desenhos no mundo real. E aqui não é, que é um filme do mundo live action se encontrando com o mundo de desenho e tal. Mas assim, é bem o que vocês falaram, que o bagulho é horroroso, assim, quando tá tendo interação. Muito porque, cara, talvez por ele ser um dos primeiros, né, ele tem essas limitações visuais, assim, e, cara, o Michael Jordan, ele atrapalha tanto, assim, sabe, porque, assim, qualquer outro ator, esse que é o foda, né, tipo, não seria Space Jam se não fosse o Michael Jordan, mas ao mesmo tempo, qualquer outro ator teria entregado um trabalho mais competente, assim, não sei se vocês sentem isso também. Ah, com certeza. Total. Assim, é porque é complicado, né? Eles não estavam nem aí se o cara não tava tudo bem, né? Isso é o fato, assim, tipo... Eles queriam que ele tivesse no filme pra vender. É, né? Um grande comercialzão de o quê? 1h20, né? Que tem o primeiro Space Jam por aí, né? Então, eles queriam isso. Então você vê ali que o cara... Eu acho que ele até se esforça, cara. Porque ele é carismático, sabe? A parada que, pra mim, é porque ele é muito carismático. Por mais que eu não conheça muito, tipo, eu não sou fã de esporte e tal, não conheço, mas eu sei que ele é um cara muito carismático. Eu até vi aquele documentário da Netflix que é muito bom. Sim. Como é que é? The Last Dance, né? O nome do documentário. Isso mesmo. Que lançou ano passado, excelente. E, então, assim, eu acho que vale porque o cara é carismático. Mas, ele interagindo e tem hora que dá close na cara dele, assim, tipo, ele Nossa, tá perdido, coitado, com constrangedor, pena. assim, essas cenas que dão close na cara dele, cara. Cara, a mesma coisa que o Cid, cara, porque assim, eu não entendo porra nenhuma de esporte e tal, mas assim, a figura do Michael Jordan nesse filme, assim, de boa praça e tal, é carismática, tal, de pai de família e tal, assim, e eu sou um cara que eu também vi o The Last Dance, gosto muito, assim, ótima série da Netflix, então, cara, tem algum apego. Só que realmente ele é péssimo ator, sabe assim, ele não atua, sabe assim. Porém, por outro lado, assim, cara, com certeza, se fosse outro ator, ele poderia ser muito melhor do que ele. Mas, cara, se fosse outro ator, não existiria esse filme, né? Porque esse filme, que é, cara? É um grande comercial pra exaltar a figura do Michael Jordan, né? Da primeira cena até o final, sabe assim. E os Looney Tunes são uma composição infantil, infanto-juvenil, pra acessar essa figura, sabe assim? Então, o filme, eu vou falar mais disso. E que foi muito importante, né, Diego? A gente tá falando aqui assim, mas a figura do Michael Jordan foi extremamente importante pra história dos Estados Unidos, né? Demais, nossa. Ele é um cara foda, assim, tipo, do esporte e tal, o quão representativo ele foi e né? Vale lembrar, ele é ainda. E, enfim, um cara que é muito importante. Então a gente fala assim, mas o cara, pra época, isso e foi um marco, né? Com certeza, então, com certeza. É muito Sim. importante Tanto falar que a isso. gente vai comentar isso assim no segundo filme, que faz sentido existir o Space Jam 1 enquanto essa peça de exaltação do Michael Jordan, mas não faz sentido o 2 tentar replicar isso trazendo o LeBron James, né? Que não tem esse impacto cultural que o Michael Jordan tem, de ser esse ser transmediático que tá presente em todo lugar, assim. Cara, eu imagino que não, mas é que eu não conheço todo esporte, mas eu imagino que não, concordo com você, assim, mas é assim, ó. Não, mas por exemplo, eu também não conheço esporte, mas quando eu era criança eu sabia quem era o Michael Jordan, porque ele tava em todo lugar, entendeu? Ele era um evento, Ele é um assim, cara enquanto que, pessoa. exato, um cara que furou a bolha, é tipo Pelé, né? Tipo assim, até você pode Exatamente, não, ele é um cara que furou, exatamente. Porque, por exemplo, a gente pega o Michael Jordan, a gente conhece, né, a gente aqui, mas tipo, minha mãe não conhece. É tipo pegar, essa é a régua, tipo, só minha mãe conhece o Michael Jordan, mas ela não conhece o LeBron James, sabe?
Então, tipo, é uma coisa que o cara, pra aquela época, todo mundo conhecia. Então, fazia muito sentido Não, ter essa total. peça de propaganda e de marketing. Não, até, Cid, você pensar, fazendo um paralelo com o Brasil, já que eu falei do Pelé. Nos anos 80, aconteceu a mesma coisa no Brasil com os Trapalhões e o Pelé, cara. Que saiu aquele filme, Sim, sim. Os Trapalhões e o Rei do Futebol, né? Que era o filme feito pra protagonizar a imagem do Pelé e os Trapalhões, tipo, no meio do filme, saca? Assim, No sabe? meio, Foi Totalmente. dessa fase, sabe assim, dessa coisa, sabe assim, os Trapalhões eram quase bandos de luxo lá, sabe assim, e o Pelé já fez alguns filmes também, sabe, então rola essa capitalização mercadológica com figuras que são gigantes, assim. Nossa, e uma coisa que eu acho que também ajuda na incapacidade do coitado do Michael Jordan atuando, é porque, tipo assim, esse é um dos primeiros filmes a se ter registro, né, deles usando o Virtual Studio, que é um estúdio que, tipo assim, ele permite a visualização em tempo real, então o ator ele tem que ficar interagindo sozinho, né, enquanto nos outros filmes de animação que a gente sempre tinha um ponto pra pessoa usar como ator. Então, com certeza foi mais difícil, assim, pra ele se orientar, né, porque, pô, é um diretor que ele não é tão experiente em cinema, né? Então ele não tem um grande diretor de elenco associado a ele. Com Aí certeza. você tem uma pessoa que não sabe atuar e você tem um formato que é muito específico e você ainda não sabe lidar com a pessoa, sabe? Acho que só complica mais. É muito difícil, né, cara? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? A gente comentou como o filme é essa glorificação do Michael Jordan. Eu não sei vocês, assim, mas eu detesto a parte da família dele, assim. Engraçado que quando eu fui rever o filme, né, que eu revi hoje pra gravar, de manhã cedo, ele abre com aquela cena muito, que pelo menos eu achei muito bonita, assim, do pai dele. E é engraçado que ela é uma cena que ela é bem cena de comercial, né, de margarina, essas coisas do pai falando pro filho sobre o sonho. Total. Mas assim, me pegou emocionalmente, sabe? O filho falando que quer ser como o pai e tal, tipo, e tá tocando I Believe I Can Fly, sabe? Isso é essa coisa sobre o sonho. Eu achei que foi uma abertura muito legal, assim, achei que ela foi muito eficiente pra estabelecer o personagem, a mudança que ele ia passar. Mas, cara, quando saiu disso, a gente já foi pro negócio dele no beisebol, ele se aposentando, eu achei um saco, assim. Não, essa parte do beisebol é horrorosa. É uma sacadinha, né? Sacadinha. Mas eu achei horrorosa. Assim, tipo, muito ruim. Muito ruim. Porque eles ainda tentam colocar um drama, sabe? O meu problema é esse. O meu problema é que os dois filmes, isso aí é uma crítica pros dois que eu tenho, eles tentam jogar, às vezes, pro lado do drama, e que não funcionam. Se você quisesse fazer uma parada, realmente, porque assim, quando eu fazia curso de inglês, uma coisa que eles sempre mostravam nos Estados Unidos os comerciais são realmente assim, é muito Space Jam mesmo, assim, a própria forma como eles dirigem os atores, porque é assim, eles fazem o comercial nesse estilo mesmo, assim, você tem uma historinha, você acompanhar ali, então realmente eles seguem muito essa cartilha no primeiro filme. E no segundo também eu achava que eles iam mudar um pouco isso, né, de querer fazer uma coisa um pouco mais diferente e tal, porque é uma nova época. Só que não, eles conseguem trazer os mesmos dilemas, sabe? Então isso que me deixou muito puto. E o primeiro filme, ele já não tinha isso, tipo, as partes que tinha aquele amigo, que é aquele cara que fez o Jurassic Park, como é que é o nome dele? Wayne Knight, é o Newman do Seinfeld também. Esse cara. Isso, exatamente. Então, e ele é muito ruim. Eu não gosto dele nesse filme, cara. Pra mim, nenhum ator não, cara, tá muito bom, assim, ele e o Bill Murray, assim, tão inacreditáveis de tão ruins, assim, sabe? Mesmo o Bill Murray sendo um cara fantástico. Tá muito, tipo, foda-se, eu tô fazendo isso aqui, tô cagando. Não, o Bill Murray, quando você tá olhando pra ele tem uma cara de quem tá... Sabe quando você tá numa situação e é um saco pra você? A cara do Bill Murray no filme interessa, cara, nessa que ele aparece. Ele só tá aí porque o Ivan Reitman deve ter ligado pra ele e falou, ô Bill, você passa por aqui e tal, assim, vem. Não, vai. É o que eles explicam no final, né? Ué, como é que você veio parar nesse filme? É que o agente é um amigo do meu motorista, ele me trouxe. Ivan Reitman. Cara, puta, ainda coloca aquele diálogo dele do racismo reverso, né, cara? Pra que aquilo no filme? Tipo, você tá dizendo que eu só não consigo jogar basquete só porque eu sou branco, Michael? Tipo, caraca, sério? Verdade. É verdade. Não, assim, cara, eu concordo totalmente com vocês. É muito ruim essa parte da família, do basquete, do beisebol. Isso ocupa muita parte do filme, né? Diferente do segundo, né? Que já vai meio que bota esse draminha e já vai direto pra isso. Só que, ao mesmo tempo... É que assim, Diego, só te cortando um pouquinho, é porque eu acho que no segundo, o drama, ele se importa mais em se passar no espaço digital, sabe? Por ele ser muito mais sobre o espaço digital do que ser sobre o físico, né? Por ele ser um filme de propaganda da Warner, não do Michael Jordan, ele não tem essa preocupação em ficar voltando pra terra e tal. Igual, pô, tem um momento nesse filme que tem uma pausa no meio, né? Que é quando eles vão pegar o calção do Michael Jordan na casa dele. Então tipo, cara, é muito disso. Eu concordo com você totalmente, mas eu acho que isso vai muito das características
assista os dois filmes, porque eu vejo eles, assim, é claro, como você falou, que o segundo filme tenta fazer uma Massaroca e replicar tudo que esse Space Jam já fez, só que eu acho que eles têm uma diferença, que é assim, esse segundo filme realmente é bem dividido, sabe, assim, entre Michael Jordan, drama dele, parcelas de Looney Tunes e Michael Jordan no mundo do Looney Tunes, é isso, né, o filme, né. E aí o segundo filme não, é o LeBron, pá, no mundo do Looney Tunes e tal. O que eu vejo, assim, o filme o drama dele é muito ruim, sabe, é uma coisa bem fraca e tal, mas eu vejo um certo sentido nessa coisa muito cafona que ele tem, sabe assim? Porque é um filme totalmente cafona, como o Cid falou, na forma, no conteúdo, na estética, ele é um comercialzão, sabe assim? Desde essa coisa do comercial edificante, né, que você vê na primeira cena lá com o pai, desde todo esse drama mega cueca do Michael Jordan, do Michael Jordan lá, e tem essa coisa do beisebol e tal, e dos amigos ruins dele, né, mal atores, tal, assim, tanto os amigos que são eles fazendo pessoas da vida real, quanto atores, né, lá, desajeitados, sabe, assim, e mal colocados no filme. Então, cara, o que eu vejo, assim, eu acho que esse filme, ele tem um certo sentido, esse melodrama exacerbado que acontece, sabe, assim, que é ruim, mas eu vejo que ele se constrói como um comercial todo melodramaticão, sabe, assim, aí eu vejo que isso existe sentido, sabe, assim, não que ele faça isso bem, mas eu acho interessante, sabe, assim. Cara, então, eu discordo, sim. Até porque eu acho que, tipo assim, essa parte do drama, né, da parte do Michael Jordan, tipo, é uma bosta, né? E aí quando você chega no... Eu tenho um problema que quando você chega pros Looney Tunes, assim, isso acaba vazando, sabe? Esse lado do Michael Jordan. E isso eclipsa a própria personalidade dos personagens, né? Porque eu acho que, por exemplo, a primeira cena que aparece os Looney Tunes é esse negócio, né? Que a gente tava elogiando do Chuck Jones, de ser a interação entre eles, de ser essa coisa meio maluca e tal. Só que aí quando chega na parte do Michael Jordan, parece que o filme se leva... Não vou falar que, tipo, o filme se leva a sério no sentido de que o filme ele tem uns puta senso de urgência, entendeu? Mas eu acho que o filme ele deixa de ser aquele caos encarnado que ele era no começo, sabe? E que faz parte dos próprios personagens que ele tá trabalhando. E, cara, e pra mim fica tedioso, assim, quando eu tô assistindo, sabe? Não, assim, é muito tedioso. Uma coisa que eu acho é que, assim, tanto esse primeiro e o segundo, eles higienizam totalmente os Looney Tunes, assim. Totalmente. Até que essa foi a crítica que o Joe Dante fez ao Space Jam, e por isso ele fez totalmente contrário no Looney Tunes de Voltação. Esses dois filmes higienizam os Looney Tunes. Toda a questão caótica, anaica que os personagens do Looney Tunes naturalmente têm, de todo o humor deles, assim, tanto de interação quanto de físico, ele se pasteuriza pra um formato mais acessível, um formato, né? Mais totalmente simples, assim. simplório de eu sou cool, eu sou legal e eu sei que eu sou maluquinho, sabe? Não é a anarquia e o caos, é o maluquinho. É que isso que eu acho engraçado, porque assim, se a gente for parar pra pensar, tem essas duas vertentes do Looney Tunes, né, que é esse do começo, que eles eram agentes do caos encarnado, né, aquilo que eu falei do pica-pau biruta no começo, ou quando chega com o Chuck Jones, vira essa narrativa mais sofisticada, de conflito de personalidade e tal. E aí eu acho que o Space Jam, cara, é que assim, a gente tá falando várias vezes que ele é um produto, entendeu? Mas ele é muito um produto explicitativo nesse sentido, sabe? De que assim, ele não quer se radicalizar em nenhum dos dois públicos. Ele não quer ser a coisa maluca, ele também não quer ser a narrativa sofisticada. Ele tem que ser bem tipo um café com leite, assim mesmo, não, sabe? Exatamente. Então os personagens agem mais como marca. Tanto é que isso depois vai ser totalmente radicalizado no segundo filme. As piadas dele são tipo as mais óbvias, possíveis e bobas. Tipo assim, uma referência a Homens de Preto. Homens de Preto, né? Aquilo, né? Que é o... Nossa, essa cena aí... O que é? A Lola Bunny vai ser a gostosa. Nossa, rapaz. Não, inclusive eu diminui a nota desse filme só por causa dessa porra de... Cara, Furry começou nessa merda aí, cara. Não é possível. Horrível, quando ela entra horrível. Quando ela entra pela primeira vez, eu falei, mano...
Tá de sacanagem. Por isso que os punheteiros velhos ficaram putos aí, porque mudaram a personagem no 2, cara. Por isso. Parece que é um adolescente que tá fazendo o filme, sabe assim? É uma coisa tipo Não, essa personagem é um absurdo, assim. Tipo, a gente discutiu no começo do podcast do Beastars, né, sobre o que é furry e tal, e eu falei que o Beastars não é furry porque, tipo assim, ele retrata o antropomorfismo entre os animais, mas isso é num contexto que ele quer evidenciar a classe dos animais através da raça, né? A Lola Bunny é literalmente o pessoal, mano, vamos desenhar uma gostosa pra caralho, só que ela vai ser um coelho, sabe? Exatamente isso. É só isso. Você até o fato dela ficar usando roupa curta durante o filme, sabe? Porra, é inacreditável, assim. Não, total. Ela não é uma personagem, né? A personalidade dela é ela ser sensual, sabe? Uau, nossa, é isso, sabe? Ela se irrita quando alguém chama ela de gostosa, cara. Não, e tipo, a gente tá falando dela, mas tirando o Pernalonga e o Patolino, o resto é tipo figurante de luxo também. Exato. Exato. Né? Ela ainda é tipo como se fosse o terceiro pilar, basicamente, assim, né? Mesmo não fazendo muita coisa, mas o resto é o resto, assim. Isso é meio frustrante, principalmente porque eu acho que poderia se dar esse protagonismo como... Até acho que em todas as mídias é mais ou menos esse protagonismo, né? Mas eu acho que nos outros é um pouco mais balanceado. Já no filme, como é um espaço muito pequeno de tempo, né? 1h20, ainda tem todo o drama do Michael Jordan e tal, acaba que fica mais evidente, né? E eu acho que eles conseguem desperdiçar muito. Com certeza. Da equipe mesmo, né? Dos Looney Tunes. Assim. Não, tanto por isso que tem muito fã de Looney Tunes e tal, que odeia esse filme com o próprio Joe Dante, né? Então é por causa disso, sabe? Porque os Looney Tunes são só figurantes de luxo, sabe assim? Aliás, o Cid puxou isso, e é foda ele ter puxado isso, porque, por exemplo, eu sei que o Cid não tem esse dado, mas, por exemplo, foi quase uma exigência, assim, no meio da animação, que, tipo, a animação melhor trabalhada tinha que ser em torno do Pernalonga e do Patolino, porque o resto era meio que irrelevante, sabe? Exato. Ah, não sabia. Exatamente. Faz sentido, né? Vendo hoje em dia faz sentido. Mas, cara, assim, a gente tá falando mal do filme, mas eu tenho que falar eu tenho que defender algumas coisas dele que eu acho interessante, que o David vai discordar de mim, eu sei. O famoso passapano aí. Pois é. Porque eu acho, cara, assim, que tudo isso que a gente tá falando, se você pensar no Michael Jordan enquanto personagem, o filme conta direito o que ele quer contar sobre o Michael Jordan, sabe? O drama dele. Gostando disso ou não, assim, o filme tem um tempo, o filme tem uma estrutura pra desenvolver essa coisa do drama do Michael Jordan no beisebol, leva isso até o fim, sabe assim? Você entende bem isso e você entende a figura do Michael Jordan enquanto um ícone, sabe? Isso que eu acho bacana nesse filme, sabe assim? Eu acho que esse filme mostra bem essa figura do Michael Jordan enquanto um ícone mesmo. O filme realmente, ele leva a fundo isso, desde essa coisa de ser um grande comercial sobre a figura dele, dos Looney Tunes tem lá de enfeite, sabe? Então eu acho isso que ele faz isso até bem, razoavelmente bem, sabe? Isso eu acho. Tudo que você falou sobre a parte dele ser um ícone, do filme retratar, eu concordo, porque eu acho que, por exemplo, as cenas que ele tá em cena, ele cria uma presença muito grande, sabe? Tipo, até por ele ser literalmente um cara muito grande, né? E ele ser, é engraçado que esse recurso de misturar o desenho com live action ganha essa camada, tipo, da linguagem, sabe? Ele é literalmente uma presença e ele é literalmente um ser de outro mundo e tal, blá, 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 blá. Mas a parte de construir o drama, cara, eu acho isso totalmente porco, assim. Por exemplo, a gente tem aquele negócio dele no beisebol, ele tá tendo dificuldade no beisebol. O que aquilo tem a ver com o negócio do basquete e dos poderes, sabe? Não tem nada, assim. E tanto que, por exemplo, enquanto eu tava vendo, e cara, foi muito frustrante, que eu devia ter publicado isso ou falado isso pra alguém, que enquanto eu tava vendo, eu tava falando, porra, esse filme seria um filme que seria muito melhor se fosse um filme que tivesse, se ele fosse sobre o Michael Jordan ter problemas e se levar a sério, ser uma pessoa séria demais, sabe? Porque o final, pra mim, quando ele descobre que ele pode usar os poderes de desenho, que é essa coisa mais descompromissada, pra mim é isso, entendeu? A conclusão temática tá ali. Só que isso não tem nada a ver com o que eu tava vendo no começo. E aí é foda que quando eu fui ver o segundo filme, ele é literalmente sobre isso, sabe? Lance que a gente vai comentar assim melhor quando a gente for entrar nele. Sobre o LeBron ser esse cara sério, que não sabe se divertir e tal. Com certeza. Então, eu acho que esse lado do beisebol e como ele vai do basquete pro beisebol, essa parte, além dela ser avulsa, no final, tipo, conclui com ele indo pro jogo de beisebol. O que, pô, legal, né? Voltou pro negócio do começo. Mas e depois tem uma cena que ele decide do nada voltar pro basquete, sabe? Tipo, porra, cara, eu não consigo. Mas você não acha que o filme, assim, isso tudo que você falou, eu concordo muito, assim. Mas você não acha que isso, o I Believe I Can Fly, tudo isso, você não vê esse filme um pouco como uma narrativa de superação
que tipo assim, é cafona, tipo, ultra ao extremo, de tão cafona que ela é, acaba tendo algum charme nisso, sabe assim? De tão cafona que tudo isso que você falou sabe assim? Porque eu não vejo como jogado, eu vejo que realmente parece um comercialzão mesmo. O fato desses elementos estarem presentes no filme não é uma coisa que me incomoda, entendeu? Só que o que me incomoda é que parece que o filme nunca constrói uma ligação joga, direta, né, entre eles. Exatamente. Não, porque, por exemplo, o negócio do baseball e do I Believe I Can Fly, eu acho legal. E eu acho legal que ele é um filme sobre ser esse negócio de superação. Mas, por exemplo, acaba que quando ele se supera, né, e a gente vê que no começo ele tem uma dificuldade de jogar baseball e tal. Só que depois a gente não vê o jogo de baseball. Então, tipo, mesmo que ele tenha passado por um processo de superação, eu não vi isso, entendeu? E aí eu não consigo comprar mesmo. Não, com certeza, eu concordo. É mega truncado. Sim. Mas tipo, os elementos soltos, ele ter esse tom de comercial de margarina, que como eu comentei no começo, é uma coisa que eu até gosto, porque eu acho que dá uma carga melodramática bem legal. Aquela cena do pai dele eu realmente acho muito boa, assim, sabe? Tipo, o pai dele falando que ele pode ser quem ele quiser e tal, sabe? E o meu problema é que isso não se comunica com o resto do filme só. E não, aí, tipo, ele fica um filme tedioso, assim. Que ele fica vários pontos que eu acho bacana, mas nunca se encontram. Não, eu super entendo, porque eu acho que a narrativa desse filme e como ele estrutura essa narrativa é muito vazio. Mas o que me atrai mais é como ele usa esses pontos todos soltos, assim, que eu concordo, são muito soltos, dentro de uma mística consciente, não muito consciente, mas um pouquinho consciente dessa mística que o Michael Jordan tem enquanto figura. Enquanto esse filme parece desconhecer totalmente os Looney Tunes enquanto imagem e mística, sabe, mitológica, assim. Apesar que eu acho que o segundo vai até pior nesse sentido, sabe? Porque nesse, pelo menos, você tem alguma cena do Pernalonga e do Patolino interagindo, sabe? Enquanto dupla e tal, tudo isso, assim. Nesse filme aqui, que rola essa deficiência total, na figura da mística do Michael Jordan, todas essas questões que eu citei, eu acho que ajuda a compor uma figura mística, sabe? Assim, que eu acho que ajuda a exercer muito bem essa questão comercialóide que o filme tem. Justo. Então, vamos pro segundo filme já? Vamos. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Nesse meio tempo, entre o Space Jam 1 e 2, tiveram várias tentativas de sequência, né? A gente teve uma sequência que seria com o Tiger Woods, né? Que seria sobre ser piloto de carro. Aí depois a gente teve aquela proposta com o Tony Hawk, né? Pra ser um filme de skate com os Looney Tunes. E a gente teve até uma dos Looney Tunes jogando golfe, né? Que já era um elemento que... O golfe já é um elemento presente, assim, É uma merda, né? Mas já é um elemento presente, assim, no primeiro filme. Aí acabou que só rolou uma sequência não oficial, né? Que é o Looney Tunes de Voltação com o Joey Dante, que a gente já tem um podcast que a gente comenta só essa parte do Looney Tunes de Voltação, que é um filme maravilhoso, inclusive, dá de 10 a 0 nos dois que a gente tá comentando. Uma das obras-primas do cinema de entretenimento norte-americano dos anos 2000. É um filme muito bom. Não sei se concordo 100%. Você deu 5 pro filme lá no podcast. Mas eu não vi cara. tantos filmes de aventura do começo dos anos 2000. Eu falo isso com segurança. Inclusive, David, você esqueceu, também teve um projeto com o Jack Chan, né? Que depois foi feito o Looney Tunes de Voltação, né? Sim, que era o Spy Jam, né? Que era esse projeto que envolvia o Jack Chan. E era ser um filme de espião com os Looney Tunes de Voltação. E que, como o Diego muito bem pontuou agora, né? Que ele tem esses vários elementos que foram aproveitados no Looney Tunes de Voltação, né? Esse lance de ser um espião e tal. Nossa, é verdade. Apesar de que no fim o Looney Tunes de Voltação ele usa esses elementos, só que ele é esse caos encarnado, né? O Looney Tunes de Voltação é foda. Ele é uma síntese do que é o Looney Tunes enquanto franquia de mídia, assim. Interessante ver o Joe Dante dirigindo o Jack Chan. Seria bem interessante, sabe? Até porque o Jack Chan, essa figura toda corporal, né? Quase um desenho animado, né? O Jack Chan, na verdade. Sim, ele tem essa coisa do humor físico que é bem recorrente dos desenhos, né? Que eles absorveram com o tempo. Que já é essa coisa que vinha do Buster Keaton. Inclusive já foi um desenho animado, né? O Jack Chan, né? Pra quem viu o TV Globinho aí. Nossa, tinha que rolar podcast do Jack Chan de voltação. Porra, Jack Chan... As aventuras de Jack Chan. Porra, confundi. As aventuras de Jack Chan é muito foda, cara. Tem que rolar. Esse pode rolar, eu só preciso ver em qual streaming que tá pra não poder maratonar também.
Depois do Looney Tunes de voltação, né, ele acabou sendo um fracasso de bilheteria, assim, e aí o estúdio meio que enterrou de vez a ideia de fazer outro live action com os Looney Tunes, né, porque, tipo, apesar dos Looney Tunes eles nascerem com essa origem cinematográfica, longas metragens de animação com eles, só tinha tido Space Jam e os Looney Tunes de voltação. Só que, muito tempo se falou de uma sequência envolvendo o LeBron James, né, só que aí depois que o LeBron participou de um filme do Judd Apatow, que é o Descompensada, né, que é um filme que tem a Amy Schumer e tal, e ele foi bem aclamado, assim, o estúdio voltou com a ideia, aí o filme entrou com todo vapor, né. E aí, eu queria começar falando desse filme, destacando umas diferenças, assim, que eu vejo entre ele e o Space Jam 1. Porque, como a gente comentou, né, o Space Jam 1, ele é esse filme sobre essa figura icônica pros Estados Unidos, que é o Michael Jordan, né? O Michael Jordan, ele é um cara que literalmente, ele experimentou em outros esportes, né? Ele, além do basquete, depois ele foi pro beisebol, ele experimentou outras coisas, e ele experimentou muito em mídia, né? Então, o Michael Jordan, ele sempre, a gente cresceu com ele sendo essa presença transmidiática, seja em filmes, desenhos, ele sempre foi referenciado e falado. Enquanto aqui, hoje em dia, a gente já não tem mais tanto essa presença, né? Hoje em dia, com essa questão do MCU e tal no cinema, hoje em dia o que pega muito mais são as grandes franquias, e o próprio estúdio e as franquias dentro deles são um fenômeno, assim. A gente vê que a gente tem essa alta de filmes como Jogador Número 1, Wi-Fi Ralph, que são esses filmes de estúdio, sabe? Ou o próprio Aventura Lego, né? Que eu acho que é o melhor desses filmes, que é peça comercial, assim, de todos. Sem dúvida nenhuma. Que eles têm esse diferencial de... Eles não são essas peças para promover pessoas, assim, para promover outras franquias do estúdio. E alguns saem melhor, enquanto outros já saem pior. E eu acho que o Space Jam, o 2, ele é um filme que ele é para marcar muito essa diferença dessa era, assim, sabe? Ele ser esse filme para promover a Warner, e a gente tem o LeBron James, que é um ator de basquete premiado, só porque isso se convencionou no imaginário popular do que é o Space Jam, mas não por algum mérito muito próprio do LeBron em termos de popularidade midiática, assim. Sim. Mas o LeBron é muito popular, tá, gente? Não é que a gente tá desmerecendo o cara, não. Só pra deixar claro. Mas ele não é nível... Isso é sabido, todo mundo sabe que ele não é nível Michael Jordan. Isso Ninguém é fato. né, cara? E Hoje em dia não existe. Não, e esse segundo, assim, o que me chamou muita atenção no começo é porque eles estavam falando, não, vai ser com o LeBron, beleza. Só que aí foi passando o tempo e a galera falando, o filme tá sendo filmado, não sei o que, o filme... Aí saiu uma... Não é um pôster, né? Saiu, tipo, a logo do filme. Aí eu falei, beleza, vai rolar. Aí ficou um tempão sem nada, sem trailer, sem foto vazada. Eu falei, mano, será que realmente vai rolar ou é fake? E aí a galera fala, não, o filme vai sair esse ano, né? Agora, 2021. E se eu não me engano, eu não sei se estou confundindo com o ano passado. Eu não sei se esse filme ia sair ano passado, porque quando a pandemia eu tô meio confuso. Mas eu lembro que até o começo do ano não tinha saído nada. Eu falei, mano, não saiu trailer? Não saiu, tipo, pôster ainda oficial, assim, eu lembro que a única coisa que tinha era imagens vazadas do pessoal gravando e o pessoal percebendo que ia ter outros produtos da Warner, porque tinha um pessoal vestido de Pennywise nas gravações, mas era só isso. Só isso, né? Não tinha um trailer propriamente dito do filme, assim, não tinha uma peça de divulgação prévia. E eu já fiquei um pouco com medo, assim, porque eu falei, mano, quando demora muito pra sair um material promocional, é porque tem alguma coisa esquisita, né? E aí foi saindo aos poucos, foi saindo bem aos pouquinhos. A Warner esse ano ela tá focando muito em um lançamento, depois que o filme sai, ela foca em outro, né? Tipo, o próprio Mortal Kombat, né, que saiu, aí depois o In The Heights, aí depois ela foca em outro, o Invocação do Mal. Então eu notei isso. Só que, com esse filme, eu fui vendo que cada coisa que saía me desanimava mais. Tipo, saiu uma peça de divulgação com a Zendaya fazendo uma piadinha, meio que tentando ser uma piadoca, assim, pra, sei lá, bombar na rede social, mas ninguém se importou. Aí depois saiu uma... Esse da Zendaya não sei se vocês foi viram, literalmente isso aí que você falou, inclusive. que saiu um clipezinho do... Como é que é o nome do porco, meu Deus? Eu esqueci. O Gaguinho. Fazendo rap. E aí, tipo, ninguém falou nada, o pessoal zoou o filme também, sabe? Da vovó Matrix, né? Saiu também. Então eles foram fazendo isso, e aí eu falei, mano, eles estão querendo fazer uma puta de uma divulgação da Warner mesmo, né? Muito diferente do primeiro. Não, muito diferente não, mas diferente do primeiro, né? Que eles tinham mais focado nisso. Eu falei, então eu acho que eu já entendi pra onde que esse filme vai. E eu tava com medo de que fosse igual um Jogador Número 1. E, pra minha infelicidade, foi muito parecido com o Jogador Número 1. Não sei se vocês acham, mas principalmente a parte final, assim, que é o terceiro ato desse filme, é uma cópia ruim do Jogador Número 1, sabe? Uhum.
Nossa, até o jeito que a animação constrói o design de mundo e umas cenas que ele tá flutuando no espaço é igualzinho, assim, o jogador número 1, sabe? Eu sei que muita gente tá tratando como se fosse muito diferente, inovadora, mas, cara, se você já viu o jogador número 1 ou uma aventura Lego, é exatamente o jeito que o Lego, ele emula os Legos sendo desmontados, é essa coisa que o filme fica fazendo com os pixels, sabe? Não muda nada, assim. Tanto que o Lego também é da Warner, né? Tipo, Vale lembrar que o sim. Exatamente. Aventura Lego é muito melhor. Nossa senhora. Eu acho que de todos esses filmes que eles claramente são peças de marketing, o Lego e o Lego Batman são os únicos que se esforçam pra ser filmes mesmo, sabe? Até por eles serem de uma equipe de autores de verdade por trás, sabe? Sim, com certeza. Uma competição que vai tirar o seu fôlego. Entrega especial. Esses caras são malucos e muito engraçados. Space Jam, o jogo do século. Essa é a segunda vez que a animação dos Looney Tunes é feita pela Lucasfilm, né? E a Industrial Light Magic. A primeira foi não trabalhando diretamente com o filme dos Looney Tunes, mas foi fazendo uma cilada para Roger Rabbit, que os personagens eles fazem ponta lá, né? E entre os diretores de animação a gente tem o Spike Brandt, que já tinha trabalhado em Scooby-Doo, ele também já dirigiu o episódio de Animaniacs e Duck Dodgers. A gente também teve o Tony Bancroft, que trabalhou em várias animações da Disney, e o Wally Wilson, que é um outro animador que ficou muito popular quando ele tava animando Klaus, assim. Caramba. E é engraçado que é uma galera que trabalha com diferentes tipos de animação, né? O CG e a animação tradicional. E é um filme que, tipo, a animação dele, ele emula esses dois, inclusive. Inclusive, eu gosto do jeito que o filme ele trabalha esse contraste. A primeira metade ser toda 2D e depois ser 3D e tal. Um dos pontos, assim, mais positivos do filme pra mim foi essa coisa que eu achei bem criativa, assim, deles brincarem com o... Também falando um pouco do Don Cheadle, né, que o David já falou que não gostou, mas eu gostei, eu acho que ele é o único que entende verdadeiramente, assim, a coisa mais galhofa, sabe? Ele tá realmente se divertindo ali, e eu vejo uma coisa dele ser o... Como é que ele é o... Algoritmo. Exatamente. Ele é o algoritmo do filme. E eu acho que ele entende aquela coisa mais caótica, aquela coisa mais, sabe, muito mais escrachada do filme. E isso gera bons momentos, né? O próprio lance quando entra no mundo 2D, por exemplo, eu acho que é muito interessante, é muito divertido. Aí quando eles, mais pro final, que eles vão mudando pro 3D, e como o Don Cheadle ele faz a brincadeira, né? Vocês estão muito ultrapassados e tal, ele zoa, e ele bota pro 3D, funciona. Pra mim isso funciona. Eu achei muito criativo essas mudanças que eles foram fazendo ao longo do filme como um todo, né? O começo eu acho a pior parte, assim, desse filme, porque... Desde o começo eu achava muito esquisito a forma como ele tava filmando, sabe? Quando ele mostrou um take de cima da casa, eu falei, mano, isso tá parecendo um filme pra TV, assim, aquele Descendentes, assim, sabe? Um High School Musical. Não que eu não goste de High School Musical, mas, tipo... É um shot muito cretino, né, cara? Um shot esquisito, casa, sabe? Parece que tá meio fechado, não sei, muito fake. E aí eu falei, mano, vai dar merda isso aqui, não tô sentindo uma coisa boa. E aí depois eu acho que ele vai até melhorando, porque eu acho o começo realmente horroroso. Depois ele vai ganhando umas coisinhas que eu acho interessante e tal, mas ainda assim também é um filme que eu acho muito fraco, assim, tipo... Pior do que o primeiro, eu posso falar? Eu já não gosto muito do primeiro, mas eu acho que esse é o pior que o primeiro ainda. Não, eu concordo, Cid, muito, assim. Uma coisa, cara, que assim, vocês estão falando, esse negócio do CGI, da animação tradicional, eu sei que o CGI aí tá sendo criticado, o pessoal tá falando mal e tal. Eu não sou uma pessoa que se pega muito nessas coisas de efeito, tal, de CGI, só quando eu acho que você realmente com um negócio gritante, sabe? Senão eu não sou, tipo assim, eu acho que... Só quando é Once Upon a Time, né? Que aí não tem como não falar. Uma coisa dessa, sabe, assim... Porque eu acho que um efeito bom não é assim, não é nem essas coisas, tipo, só um efeito realista ou um efeito meio farsesco. É um efeito que tá dentro da lógica do filme, sabe? Então sim. Então CGI mais farsesco, vai, que as pessoas rejeitam, pode ser um bom CGI pro filme, sabe? Assim, um CGI que tá mais desajeitado, tá? Não tem problema com isso. Vide Speed Racer, né? Que é aquela coisa ridícula, assim, mas que reflete totalmente o mundo daqueles personagens. Tem vários exemplos. Speed Racer que, porra, é uma aula, né, desse aspecto. Mas uma coisa, cara, que eu acho que esse Space Jam faz, eu acho que é uma das poucas coisas criativas que o filme tem realmente, é essa questão que vocês falaram, sabe assim, dele utilizar essas técnicas de animação mesmo, sabe assim, pra traçar uma diferenciação dos personagens, sabe assim, pré-jogo, pós-jogo, entre o jogo, sabe assim, isso realmente eu acho que é uma boa ideia que ele faz, sabe assim, e até para destacar uma técnica de animação no filme que fala sobre animação, apesar que quando você vê, tipo, a animação
tradicional na animação CGI é mais do mesmo que a gente já viu em outras animações e tal, assim. Mas a ideia eu acho bacana. Apesar, Diego, que eu acho que, assim, esteticamente eu também gosto de como a animação varia em alguns pedaços. Por exemplo, eu gosto de, tipo... É que, assim, com os momentos em que eles ficam usando cenas de filmes, assim, eu acho o supra-sumo de ser preguiçoso, sabe? Porque é literalmente você ficar só trabalhando em cima de imagem de arquivo. Mas, por exemplo, eu adoro aquele trecho com a Lola Bunny no mundo das Amazonas, porque eles se preocupam em criar toda uma estética própria, não pro design de produção, mas pra animação mesmo, sabe? Então é uma animação que ela imita a página de quadrinho enquanto tá passando. Você contrasta isso com Metrópolis, por exemplo, que é literalmente só replicar um desenho do Bruce Timm. Então, exatamente. essas partes, assim, eu acho legal. Não, assim. com certeza, é legal. Mas, assim, é legal, tal, é bacana. Mas, assim, vocês não acham que são ideias... Assim, a primeira coisa que eu digo com esse filme é que tudo, assim, tava vendo o filme, cara, vai isso. É tudo muito óbvio, sabe assim? Então, sei lá, você pega a parte da Mulher Maravilha. É meio óbvio que, sei lá, uma parte de um personagem super-herói vai ser o quadrinho. A parte lá do Super-Homem é um desenho Eu do acho que Constantine. não, porque a gente já tinha visto o primeiro, o negócio do Superman, que já é um negócio de super-herói, e eles não emularam isso, né? Eles evitaram. Tanto que eu gosto, principalmente, desse trecho da Mulher Maravilha ser diferente pra não ficar só repetindo, sabe? Porque a gente já viu um segmento só com super-herói, vai ver outro segmento com super-herói que vai ser a mesma coisa. Tanto que eu acho que ele referencia muito mais ao live action da Mulher Maravilha, só que misturando isso com a linguagem do quadrinho, né? Tanto que essa competição dela é aquela do Mulher Maravilha 1984, a cena de abertura. É que eu acho que essas coisas, tipo, usar o Docitinho, ou usar o quadrinho e tal, isso é legal, fica bacana, concordo com o que você falou, mas eu vejo que também isso também é um ponto comum, sabe, assim, que eu vejo. Talvez não do outro filme, mas, tipo, outros filmes já, sei lá, usaram essa coisa de misturar quadrinho com filme, sabe, na estética visual, sabe, assim, e quando vai citar alguma coisa de quadrinho, sabe, vários filmes, uns fizeram muito bem, outros fizeram muito mal, sabe, a formatação do quadrinho mesmo, sabe, assim, então acho que são coisas que estão muito assim, então por aí o filme só pega, sabe, assim, eu não vejo também que é uma grande sacada do filme, já que o Cid falou de sacadinha, né, antes, eu não vejo também uma grande sacada do filme, inclusive eu acho que é um problema que eu tenho com esse filme, sabe, porque, tipo, desde o começo, todo esse drama do LeBron James, né? Qual que é a história desse filme, né? O LeBron James é um cara, é uma versão fictícia dele, do mesmo jeito que a versão... tem uma versão fictícia do Michael Jordan, outro filme. Nesse filme ele tem uma família, ele tem um filho que é tipo um gênio do videogame, que faz videogame. Ele tem um problema de interação com esse filho, porque ele quer que o filho jogue basquete e tal, e o filho... Porque ele é um babaca, né? O LeBron nesse filme é um babaca, e o filho dele quer seguir uma parada que ele não quer, e aí tem todo o conflito do filme, né? E eu acho que, inclusive, Diego, só pra pegar um pouco o que você tá falando, senão eu vou esquecer. O filme, ele desde o começo, ele aposta nessa relação familiar muito mais presente do que o primeiro, né? E eu falei, beleza, eu acho que isso pode ser interessante, vai que o filho fica com ele. Aí depois que eu vi que não, que o filho, né, ia ser meio que o subordinado ali do antagonista do filme, né? E, inclusive, eu acho que isso gera bons momentos, porque o humor do filme, assim, é uma parada muito inconstante pra mim. Não sei se pra vocês também funcionou assim. Tem cenas que eu realmente ria, assim. Tipo, tem umas coisas, umas sacadinhas, assim, que eu acho que, pô, funcionaram, sabe? Algumas coisinhas ali, sei lá, eles tentando fazer alguma interação ali, eu acho que isso é mais interessante, até pro final mesmo, que eles colocam várias coisas, assim, que eu falo, mano, isso é muito cos pobre, sabe? Tipo, eles botam a Bruxa Má do Oeste, tipo, é claramente, tipo, pior que o Wicked, sabe? Assim, de tão mal feito que é. Então tem a parte do humor do começo, eu acho que eles tentam fazer uma coisa assim, mais de o filho dele ser engraçadinho, de colocar assim, que acaba não funcionando, mas depois vai funcionando bastante, assim, eles tiram um pouco dessa coisa mais familiar, de ser uma coisa um pouco mais, puxar um pouco do drama. Eu acho que eles já esquecem isso bem no começo e vai deixando o filme mais leve, sabe? Isso que eu acho muito interessante, eles vão deixando isso mais leve, não igual o antigo, que eu acho que ele tem isso mais presente. Esse não, esse eles tem só pra puxar ele pra aquele universo, né? E depois ele fica mais escaralhado mesmo, por mais que também não seja nada, tipo, muito fora da casinha, né? Mas eles ainda, eu acho que tem é mais bem sucedido nesse aspecto do que o primeiro filme.
Nossa, assim, e tipo, já complementando o que o Cid falou, eu gosto mais desse filme que o primeiro, né? Tipo, que não quer dizer muita coisa, porque o primeiro eu acho uma merda, assim, radioativa. O segundo acho ruim também, só não tão ruim quanto. Só que eu gosto de esse aspecto que o Cid falou, né? Do filme mudando de tom, porque eu acho que esse filme, ele é muito melhor amarrado do que o primeiro, assim, esses elementos que a gente vê avulso, sabe? É que, como o Diego falou, eu acho que todos são ridiculamente medíocres e extremamente calculados, sabe? E do jeito que eles tentam trabalhar o humor do Looney Tunes aplicando piada de cultura pop, assim, que eu acho que não funciona bem. Mas, eu acho que, por exemplo, todas as relações, elas conversam muito mais tematicamente pro filme, e o próprio tom, como que o Cid pontuou aí, essa mudança, ele é um tom que acompanha a mudança do próprio protagonista, né? Que tá deixando de ser essa pessoa séria e sisuda, cuzão, né, como o Cid colocou, pra virar uma pessoa que sabe se divertir e tal. Isso é uma coisa que eu acho constante, assim, nesse filme, é que essas relações deles, tipo, enquanto no primeiro o filme ele intercalava esse negócio do mundano, né, esse negócio de ficar voltando pra vida real e tal, eu acho que o segundo ele já acerta quando ele quando ele escolhe se passar todo no digital e ele transferir os personagens pro digital, sabe? Aí ele faz igual o primeiro, tem que ficar pausando a narrativa, fazendo os filhos do Michael Jordan darem o calção pro Pernalonga e tal. Nesse, as coisas estão muito mais fluidas, assim, entre os elementos. Os elementos estão se conversando muito melhor, sabe? Tipo, a parte melodramática dele tá conectada com como ele trata os Looney Tunes, e o jeito que ele trata os Looney Tunes e ele enxerga os Looney Tunes faz ele mudar o comportamento dele com o filho dele. Então, isso eu acho muito melhor estruturado, assim, nesse filme do que no primeiro. Eu entendo vocês, mas eu acho que tá melhor estruturado, só que tá sem alma nenhuma. Zero. Porque, não, cara, exatamente. Eu acho que ele é mais bem estruturado, mas eu acho que ele é mais sem alma também. Cara, uma coisa que eu acho, cara, assim, desse filme é essa questão toda do LeBron James com o filho dele, toda a questão do vilão. Eu concordo com o Cid, o Don Cheadle, eu acho que ele tem o tom do filme, ele tá se divertindo lá, eu acho que ele tá adequado. O vilão, os Looney Tunes, cara, eu não tenho problema nenhum com o filme clichê, sabe? Mas eu acho que quando o filme é só o clichê, é complicado, sabe? Assim, porque quando o filme é só isso. E esse filme, cara, parece que ele pega ideias e coisas que, tipo, é um filme que fala do algoritmo, né? E esse filme só pega as coisas por algoritmo, sabe? Assim, então, sei lá, é o pai babaca que vai aprender uma lição com os Looney Tunes pra ele ser um pai melhor pro filho. Nossa. Os pinguins do papai com o Looney Tunes, né? Exato, isso é feito da forma mais óbvia possível, sabe? Assim, aí tipo, essas piadas que tem no filme é o quê? É a vovó com o Martini falando haters gonna hate, sabe? Uma coisa, tipo assim, é uma coisa do velho, é muito aquela coisa do velho que tá citando a juventude, sabe? Assim, ó como eu sou cool, sabe? Como eu sou legal. Inclusive, eu acho que essa parte do cool legal é levada já tinha no filme anterior, mas nessa parte é levada a um caso de carisma. Todas as citações de produtos da Warner, só pra Warner falar, estou fazendo uma referência a mim mesmo. Não, é muito mais na cara. Eu estou me vendo. É muito mais cretino. Não, igual, tipo, por exemplo, eu acho que ele perde muito quando, mais pro final, quando ele descabeça de vez e bota uma porrada de personagem, tipo, e coisa da Warner que não dá nem pra perceber. Não dá nem pra... Por exemplo, eles têm uma hora lá que eles viajam por mundos, né, e tal. Aí Harry Potter, aí quando aparece o negócio, aí bota a música tema do Harry Potter, aí passa... E ele ganhando a roupa da Lufa-Lufa, né? Cara, é muito difícil. Aí bota o lance do Matrix e tal. Então, eu acho que ele vai perdendo porque ele vai colocando tanta referência e é uma coisa que... Por exemplo, se eu tivesse vendo no cinema... Cara, eu não ia nem, tipo, me ligar, sabe? Isso é umas coisas que ele dá pra ver que eles quiseram colocar ali pra agradar todo mundo, só que ficou uma coisa tão jogada que eu acho que não vai agradar a ninguém, sabe? Tipo, é só uma coisa que, se você pausar, né, você vê. E é tudo mega programado, calculado, frio. Por isso que eu acho o drama da família ruim, sabe? Porque é tudo a coisa mais óbvia de drama familiar que a gente vê em filme infanto-juvenil, sabe? É só a caixinha. Não, e tem até aquele segundo filho, na verdade o primeiro filho que ninguém se importa, né? Que é o bonzinho lá, que ele mal aparece. Fica levando bolado na cara no começo, né? Sim. Chama a mãe forte, sabe? Assim, que é figurante, sabe? É a mãe durona, né? Que leva aquela barra atrás e tal. Então, mulher negra durona não pode, né? Mulher negra durona. E, cara, também, cara, assim, que idiota. Mas, cara, assim, o próprio humor dos Looney Tunes, cara, parece uma versão limpinha
do humor do Looney Tunes. Então, tipo assim, tipo assim, Mas isso aí no primeiro também já era, tipo, não justificando, porque continua sendo uma merda aqui, né? Só que isso é o padrão da franquia, né? Se eu estragar os personagens. mas aqui eu acho que até no anterior tinha mais cenas dos Looney Tunes interagindo entre eles e menos cenas deles interagindo com o Michael Jordan. Aqui é mais cenas deles interagindo com o LeBron James e tal, e Com deles LeBron, interagindo juntos, se juntando. E aqui eu não vejo química nenhuma do LeBron James com perna longa, eu acho constrangedor, sabe? Vendo assim, sabe? Então, mas olha só, por exemplo, eu já prefiro nesse filme o jeito que eles arrumam diegeticamente, sabe? Pra explicar por que os Looney Tunes estão agindo daquela forma e tal, que é sobre que de novo se comunica com o arco do protagonista lá, né? E o filho dele, porque ele poda os outros, impede eles de serem quem eles são, e aí é o que ele faz com os Looney Tunes, né? A gente fica acompanhando a versão sem graça dos Looney Tunes. Tudo bem que pra mim é um problema, porque... Tudo bem que pra mim também é um problema quando ele libera os Looney Tunes assim, e aí eles continuam sendo a mesma coisa, né? Esse humor limpinho, clean e tal. É que é um problema desse filme mesmo. Ele é muito mecânico e robotizado, assim, quando ele tenta replicar essas coisas. Não, e assim, cara, é engraçado, né, você falar disso, né? Porque, por exemplo, eu acho que nas cenas de basquete do outro filme anterior, eu acho melhores que a cena de basquete desse filme, assim. Porque pelo menos a cena de basquete tinha uma outra gag visual que era interessante. Nesse eu achei tudo feio, sabe? Nossa, cara, eu não sei qual dos dois eu gosto menos, assim. Porque no primeiro, ele tinha umas gags visuais que atrapalhavam a montagem, assim, sabe? E me incomoda. Cara, aquela que você citou mais cedo do Hortelino e do Eufrazino vestido de Homem de Preto, cara, eu acho ela tão horrorosa, não só por ser uma referência a Homem de Preto, porque isso aí foda-se, mas porque eu acho que ela atrapalha a montagem, porque é um negócio que a gente tá vindo numa cena de ação no close na cara do Michael Jordan, aí corta pros dois pra ter essa gag visual, e aí volta pra mesma cena, assim, tipo, é como se a gente tivesse interrompido direto, então atrapalhava até a montagem do filme. Parece que foi feito depois até, né? É muito ruim mesmo. Mas eu acho que o primeiro, pelo menos, usa alguma fisicalidade dos Looney Tunes a favor dele, sabe? Nos jogos, tal, não sei o que, sabe? Assim. E eu tava falando isso em off. Eu acho que como a plateia é toda de desenhos animados, não existe uma poluição visual que o filme não tem nenhum domínio, como existe um segundo filme, que é uma poluição visual, sabe, sem propósito nenhum, só pra vender, sabe, cara? E com aqueles cos pobres lá dos descendentes lá dos caras dos personagens da Warner lá. Nossa, tem um cara vestido de máscara que fica imitando a cara do Jim Carrey toda vez que a câmera vai pra ele, cara, que eu queria enfiar a cabeça no meu cu quando eu tava vendo, que eu não tava mais aguentando. Nossa, verdade. Aí, é isso que eu tô falando, cara. Eles querem fazer uma coisa meio jogador número 1 que não funciona, sabe? Por mais que eu não seja grande fã do jogador número 1, não, tá? Não, nem eu não sou. Não adoro o também, filme, não. Mas é muito mais bem feito, principalmente essa parte Não, final. sem dúvida. Quando começa a entrar todo mundo, eu falei, mano, que cópia descarada, cara. É muito parecido, assim, sabe? E acaba que lá a gente ainda tinha uma coisa que você conseguia, por mais que não tudo, claro, mas você ainda conseguia ver, tipo, quando eles queriam que você visse algo, sabe? Aqui não, aqui tá tanta coisa que quando eles querem te mostrar, né, alguma referência, algum easter egg, não dá pra você ver, porque é tão jogado, realmente é tão mal feito, que pra mim não tem efeito nenhum, assim, isso é bizarro, porque a Warner, tipo, junto com a Disney, né, é o que mais tem propriedade intelectual que a gente conhece. Então, tipo, era pra ser uma coisa que a gente, que legal e tal, mas nem esse efeito de, que bacana, sabe, que divertido, nem isso gera, de tão fracassado. E assim, eu acho que o drama dos personagens, assim, e quando eles voltam pro drama com a questão do Looney Tunes, eu concordo com o que o David tá dizendo, é amarrado mesmo, mas quando se isso traz na cena do filme, isso é feito de um jeito tão genérico e comum, e cara, eu não consigo me envolver com nada. Tipo, nossa, o LeBron percebeu que ele foi um babaca com o filho, finalmente, e ele tá sendo babaca com os Looney Tunes, sabe? Parece liçãozinha, sabe, de He-Man, sabe? Tá ligado? O He-Man, quando ele dá a liçãozinha de moral no final. Sim. É tipo isso, Sim, cara, sim. assim, eu acho que meio que subestima a criança como se a criança fosse idiota, sabe assim? Uma coisa meio doida, sabe assim? Uma coisa meio doida. Então não consegui me pegar nos dramas dos personagens. O próprio Don Cheadle, cara, assim, o desenvolvimento de vilão dele é muito ruim, cara. Assim, é muito ruim, sabe assim? Ele funciona como ator porque ele tá divertido, tal, assim. E ele é uma das poucas coisas que eu acho que tem uma piadinha ou outra que funciona por causa dele, assim. Mas, cara, assim, a questão dele de vilão, ele é um vilão, assim, que é uma mistura de vários outros vilões que a gente já viu, sabe assim? Então o filme é muito uma mistura de várias outras coisas, assim. Não, e aquele bichinho que acompanha ele é uma merda também.
Nossa, Que é cara, pra eu fazer odeio piada aquele visual. negócio com toda a minha força, cara. Você tá certo, Cid. Puta que pariu. Pois é. E assim, por exemplo, até a gente falou da Lola do outro filme, que era um objeto sexual, aí depois a Lola Bunny ela foi usada em outras coisas do Looney Tunes, na série do Looney Tunes, que era tipo sitcom, ela foi completamente mudada, aí ela virou uma personagem cômica mesmo, né, dublada Virou uma ótima pela Kristen personagem, Wiig, inclusive. virou uma personagem excelente, né, que é uma personagem mais cômica e tal, assim, bem típica de Looney Tunes, né, com a idiosincrasias. E aqui ela vira uma heroína, sabe assim? Uma heroína de ação, sabe? Feminina, sabe? Bem típica dessas heroínas femininas que a gente vê hoje no cinema mainstream e tal, assim. Só que, cara... Diego vai falar que preferia ela só gostosa, quer ver? Feita pela Zendaya. Não, eu prefiro ela no show do Looney Tunes, eu prefiro ela. Só que, cara, feita pela voz da Zendaya. Só que, de novo, a personalidade dela é ser um símbolo de heroína. Não é ser uma pessoa. Não é ser uma personagem. Não é ter alguma graça. Não é ser nada, sabe assim? É ser o símbolo de heroína. Como os outros personagens são só símbolos dos Looney Tunes. Não são os Looney Tunes. São símbolos do que você acha que é o Pernalonga. Não é o Pernalonga. É o que você acha. O que você acha que é o Patorino? É o Patorino. O Patorino é um figurante de luxo. Mas eu vejo naquele negócio que a gente comentou que, não justificando, porque aqui é uma bosta, só que, né, tipo, é o que tem, né, nesse e no segundo, assim, nesse e no primeiro, no caso. Não, com certeza, mas acho que o filme podia ter melhorado isso, talvez, sabe, assim. Inclusive eu até fico decepcionado porque esse diretor desse filme, qual que é o nome do cara? Michael D. Lee, né? Ele dirigiu Todo Mundo em Pânico 4. Ele é primo do Spike Lee, ó, a gente voltando, assim. Ele é primo do Spike Lee, Ele é um diretor de comédias aí, como o Cid falou, ele dirigiu... É Malcolm D. Lee. Ele dirigiu algum Todo Mundo em Pânico, acho que foi Todo Mundo em Pânico 5, Cid, assim, que tem a... Não, foi o 5, verdade, foi o 5, não foi o 4 não. E ele fez o Girls Trip também, que é bem legal. Ele fez o Girls Trip, que é bom, Que pra mim é o melhor filme dele que eu vi, de resto. Eu vi um filme dele que eu gosto, que é aquele Undercover Brother, que é com Ed Griffin, sabe? Que é um super agente negro que parodia que tem o Neil Patrick Harris também. a Blaxploitation, que tem que lutar contra as forças brancas aí. E ele, cara, nesse filme ele é um diretor programado, contratado aí, sabe assim? E ele já é um diretor genérico de comédia, assim, de ser um grande traço. E ele tá só fazendo dele, sabe assim? Que é sendo essa máquina de engenharia que a Warner quer que seja, sabe assim, replicando o que o Space Jam fez lá atrás, só que eu acho que radicalizando esse aspecto comercial que meio que é tão uma pasteurização tão grande que tira qualquer registro de anarquia ou de caos que os Looney Tunes tinham. Não, é tudo cream. É o cream com tudo a Warner, sabe assim? Então se o outro filme era o Michael Jordan, aqui é o Warner Master, sabe? Não, entre no catálogo da HBO Max e vejam tudo isso. Era isso que eu ia falar, que enquanto o primeiro é um comercial do Michael Jordan, o segundo é um comercial pro HBO Max. Nossa senhora, cara. Não, inclusive pra mim tem uma piada que se destacou, que foi uma coisa assim que eu achei boba, mas eu gostei. Que é lá mais pro final, assim, né, que ele fala, o Michael Jordan, não sei o que, parece o Michael B. Jordan. Eu falei, mano... Eu gostei dessa piada também. Cara, porque teve uma Achei época engraçadinho. que foi quando saiu o Quarteto Fantástico, aí falaram, na época, pelo menos pelo que eu lembro, assim, na minha cabeça, não falavam Michael B. Jordan, falavam Michael Jordan. Então eu falei, mano, Michael Jordan? O jogador vai fazer Quarteto Fantástico. Então eu já confundi. Então quando apareceu o Michael B. Jordan, e eles ainda zoam isso, eu falei, mano, isso parece que foi pra mim, sabe? Na minha cara, assim. Porque eu já confundi o Michael Jordan com o Michael B. Jordan. Então, assim, tem umas coisinhas ou outra que eu acho que ainda salvam. Mas o filme como um todo, assim, é muito esquecível. E as piadas que eles tentam fazer visual, assim, com coisinha fofa se fudendo, sabe? Essas coisinhas. Pô, é muito ruim, cara. Muito zoado. Muito ruim. São coisas que quando a gente vê isoladamente, a gente vê que o diretor ele é capaz de construir alguma coisa, Sim, né? Tipo, exato. O segmento da Mulher Maravilha eu acho legal. Aquele primeiro quando o Pernalonga encontra o Leblon e ele vai meio que refazendo várias sketches clássicas do Looney Tunes. Esse eu acho legal também. A própria direção da cena aí que o Cid falou, do Michael B. Jordan, que primeiro a gente vê a sombra dele crescendo, só o contornozinho do corpo, sabe? Então eu acho que são lapsos de algo que poderia ser interessante, mas nunca algo interessante realizado, assim. Exato. Só que, infelizmente, é um projeto muito, né, que tem coisas muito doidas por trás, né?
maligno, muito limitado, assim. não tinha como fazer E nada. aí- Ele me lembra muito o filme do Scooby-Doo, assim, inclusive, sabe? Limitado, exatamente. É um cenário muito limitado, assim. O filme do Scooby-Doo dizer que é isso, eu não vi ainda, nem sei se eu vou ver, assim, mas fala Não, sobre esse isso. filme do Scooby-Doo novo eu achei uma merda. Achei horroroso. Não, Horroroso então, mesmo. é isso mesmo, sabe? É essa coisa de você ter um pastiche de várias coisas pra tentar vender outras marcas, nossa, um saco, sabe? Mas só pra encerrar o negócio, assim, você está o diretor, que é adequado tal, e acaba sendo limitado tal. Eu lembrei, falando em diretor, o Michael B. Jordan com certeza tá no filme, porque o produtor desse filme é o Ryan Coogler também, né? Só pra citar aqui. Sim, Ah, sim. é? Ele quase foi o diretor desse filme. Ele produz esse filme. Se livrou da bomba, coitado. Pois é. Uma competição que vai tirar o seu fôlego. Entrega especial. Esses caras são malucos e muito engraçados. Space Jam, o jogo do século. Só que a gente desse uma nota, eu ia também perguntar qual que a gente prefere, mas a gente foi falando assim ao longo dos programas, né? Então eu quero Sim. nota pros dois, eu quero nota pros dois filmes, começando pelo Diego. Se eu pensasse só friamente, ia ser 2,5. Mas, como é um filme que eu tenho um carinho, eu vou dar 3 pra ele. Porque, como eu citei aqui, calma, David vai infartar. Como eu citei aqui, eu acho que ele é um filme que tem coisas que são charmosas, que funcionam até hoje, sabe assim? Apesar dele ser todo desconjuntado, ser um filme mega limitado, sabe assim? Muito limitado, sabe assim? Fraco mesmo, assim. Eu acho que só um produto, sabe? Sem criatividade, diferente de tudo que a gente já falou do Looney Tunes de Votação no programa do Joe Dante, e a antítese disso, eu acho que ele tem uma certa cafonice, uma certa ideia de como ele usa o Michael Jordan, e como ele é um produto do seu tempo, dos anos 90, sabe? Com a cara dos anos 90. Diferente desse segundo filme, que tenta ser tipo cara da vida, da atualidade, com internet, tecnologia. Mas ele é, né? e fica- Inegavelmente. Não, cara, eu acho que é uma versão higienizada disso. Eu acho que os anos 90 do Space Jam 1 tá bem mais vivo, assim. Você tem um distanciamento de tempo. É muito mais fácil ver um filme que reflete os anos 90 do que um filme Com que reflete a certeza, mas contemporaneidade. eu acho que daqui a um tempo a gente não vai falar a mesma coisa do Space Jam 2, duvido. Mas assim, aí eu acho isso, sabe? Ele tem essas coisas que eu acho interessantes. Daí é um filme que é muito fraco, é muito limitado, sabe? Que tem vários problemas de direção, sabe? Assim, e de conceito enquanto ele trata os personagens que ele dá vida. E o que ele planeja quanto o filme. Mas eu vou dar 3 por causa disso. É um filme que eu tenho carinho, assim, pessoal, sabe? Mas eu reconheço que não é um bom filme, assim. Mas tem algumas coisas que eu acho interessantes. Esse segundo filme, assim, eu vejo momentos pontuais que são interessantes nele. Mas eu acho que ele radicaliza. Ele tem uma unidade que calcula melhor os pontos dele. A forma que ele executa esse cálculo, eu acho muito mais sem alma, sabe? Muito mais fria, muito mais genérica que o anterior, que já era muito genérico, sabe assim? Então é um filme difícil por causa disso, sabe assim? Porque na verdade ele radicaliza a questão que o primeiro tem de pegar a questão dos Looney Tunes e tornar isso uma coisa mercadológica, fria e sem alma, sabe assim? E tudo pensadinho. Então tem um momento ou outro que você dá uma risadinha, até por, tipo, de constrangimento, sabe? Nossa, isso é muito vergonha alheia, sabe? Que é um filme muito vergonha alheia por tudo que a gente falou. Mas acho que é um filme bem fraco, assim. Assim como o anterior, só que eu acho que piorado. Então eu vou dar 2 pra ele. E é isso. Cara, então, eu também tenho um certo carinho pelo Space Jam, assim, por mais que caiu muito, assim, no meu conceito. Eu não vou dar 3 pro Diego, eu vou dar 2 pelo carinho ainda, porque senão ia ser menos. E, assim, como eu já falei, não pretendo rever esse filme, assim, vai ficar na memória mesmo, porque se rever acho que vai ficar até pior. Mas eu ainda acho ele mais decente do que o Space Jam 2, assim. Pra mim, o Space Jam 2, ele potencializa tudo que tem de ruim no primeiro e faz isso de uma forma mais vergonhosa e mais preguiçosa possível, assim. E, além de tudo, acho que ele é feio visualmente, sabe? O primeiro ele tinha todos esses problemas, mas, como eu já falei, a parte 2D do primeiro, a parte, sabe, que eles não têm interação ainda é muito bacana. Nesse segundo, não. Então eu dou 1 estrela pra esse segundo filme, assim, realmente só pelas partes que eu achei mais divertidinhas, assim, que eu comentei já, as partes que eu acho que ele consegue sair um pouco do péssimo, né, com o próprio Don Cheadle também que eu achei bacana. Então, pra mim ele foi o destaque do filme, assim, por mais que, né, não tenha um verdadeiro grande destaque no filme, até porque o filme nem dá margem pra isso. Mas 1 estrela tá de bom tamanho, assim.
Pro primeiro filme, eu dou 1 estrela. Eu acho ele um filme, assim, tedioso de assistir, sabe? Os segmentos dele que são cômicos, era chato, assim, sabe? Que eu enxergava o que o filme tava tentando fazer, mas não me alcançava de jeito nenhum, assim. A gente nem comentou muito isso, assim, mas os alienígenas do primeiro filme, cara, eu acho um saco de acompanhar, sabe? Não, é péssimo, aquele essa parte é segmentozinho deles meio que serem oprimidos pelo chefe, né? Cara, isso, aliás, é uma coisa que é recorrente, assim, nesses dois filmes, né? Tipo, ambos eles têm uma pseudo-autoconsciência que nunca imuniza eles de serem filmes ruins, assim. Tipo, no primeiro ele tem essa crítica à burocracia, né? E, tipo, como o cara quer aproveitar dos Looney Tunes só como marca, e apesar do filme estar consciente disso, ele não deixa de fazer isso. E no segundo também, tipo, como o Cid bem colocou, o personagem do Don Cheadle, ele é o algoritmo, né? Então, tipo, a gente sabe que o filme ele tá todo sendo feito pelo algoritmo, é o filme assumindo isso, mas ele nunca deixa de ser um filme mecânico e robotizado, Tudo assim, muito sabe? raso e mecânico, exato. Então, tipo, nem isso, assim, consegue elevar o primeiro filme. Acho ele chato mesmo, então 1 estrela. O segundo, ele tem trechos que eu gosto mais, né? Eu comentei lá os pedaços 2D em que eles estão visitando o mundo. Tirando esses que são mais vergonha alheias de propaganda, né? Tipo aquele mesmo do Harry Potter e tal. Tanto o do Superman, o da Mulher Maravilha, tem segmentos que eu acho bem interessantes, assim, esteticamente, quanto no própria animação 3D, em como ele realiza o CGI do corpo dos Looney Tunes, sabe? Acho que tem uma dinâmica legal de movimentação, de tentar emular o cartoon, mantendo o lado abstrato, mas eu também acho podre, assim, a parte dramática. Ele é um filme que eu achei tedioso, mas ele é um filme que eu acho totalmente mecânico, sem inspiração, então pra ele eu dou 1,5, assim. Perfeito. Falamos de filmaços hoje. Sim. Então é isso, né? O trabalho do Diego você encontra no YouTube como Ficinema. Ele tem um blog chamado Ficinema em que ele fala de cinema de maneira geral. Ele escreve para o Serialscast e sites de cinema, entre eles o Cineplot. E ele também está lançando um livro sobre linguagem cinematográfica com a Carissa, que já participou aqui e é do canal Carissa Vieira, e a Marina, que é uma especialista em legislação do audiovisual aqui do Brasil. Perfeito, David, perfeito. Só pra adicionar uma coisa, só me encontrar no Fita Errada também, que eu faço com meu amigo Gustavo, que a gente fala de cinema. Perfeito. Bom, eu sou @Ossi de Souza no Twitter e no Instagram. E eu tenho podcast também sobre séries, né? Que o Diego já participou algumas vezes. O David ainda não participou, mas vai participar em breve. Então é Serialscast. Vocês podem procurar aí nas redes sociais, no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma aí de podcast, você vai achar. E é isso. Muito obrigado aí pelo convite de novo. E vou estar aqui muito em breve também, né? Então, enfim, não tem nem muito que despedir e tal, mas vou voltar em breve. Foi maravilhoso. Valeu. Incrível. Lembrando que as nossas redes sociais estão como pinguim.dançarino, tanto no Twitter quanto no Instagram. E as minhas você encontra como David, D-E-I-V-I-D, Juan, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo episódio. Falou, gente. Valeu. Valeu!